insiste. Hoje tem pergunta, que tem 3 perguntas na pergunta, só que hoje eu tô armado. Tô armado, hoje eu tô esperto. Desliguei, vê como é que fica o som. Olá, gente, boa noite. Como vão vocês? Estamos felizes por vocês estarem aqui, viu? Muito bacana contar com vocês aqui nesse evento significativo para a gente. Eu tenho 2 avisos importantes. O primeiro deles é que o nosso próximo encontro com a Adenauer vai ser dia 4/5, o livro vai ser Psicologia do Evangelho. Então vocês já estão convocados no dia 4/5, estarmos aqui juntos para falar, para a Adenauer responder as perguntas do livro Psicologia do Evangelho. Nós vamos ter esse encontro até dezembro, um sábado do mês. As datas sempre serão divulgadas. É até interessante que vocês convidem pessoas para vir com vocês. Chame as pessoas para ouvirem, para participarem desse evento. O segundo aviso que eu quero dar é que a gente chegou à conclusão de que vai sobrar um espaço para as pessoas perguntarem ao vivo. Então, a partir de hoje, quando ele começar a falar, quando ele começar a responder as perguntas, se tiver papel, anote a pergunta, a gente vai reservar uns 10 minutos para vocês perguntarem diretamente a ele e a resposta ser dada ao vivo. Beleza? Eu já desliguei o som. Eu já desliguei. Só não tirei o aparelho, mas desliguei total. Ok? Bom, então eu vou começar a primeira pergunta. A primeira pergunta, Adenauer, é: onde nascem os sonhos? Qual o nascedor dos sonhos? Boa noite. Os sonhos são acontecimentos durante o sono que trazem a realidade inconsciente do sonhador. Necessariamente são produtos do inconsciente para a consciência. Trazem informações, proposições, considerações e contrastes em relação a conteúdos da consciência e a conteúdos também do inconsciente. Alguns sonhos retratam a realidade que está sendo vivida pelo sonhador durante o sono, quando o espírito se emancipa do corpo. Então nós teremos sonhos psicológicos, sonhos espirituais. Há também sonhos que trazem premonições, de tal maneira que nós temos uma variedade muito grande, mas eles são produtos do inconsciente. Ok. Essa pergunta que eu vou fazer agora é uma pergunta que contempla 3 perguntas em uma só. Como da outra vez você me pegou, hoje você não vai me pegar. Hoje eu estou esperto. Quer dizer, eu acho que sim, né? Então, referindo-se aos sonhos, por que eles são tão confusos, intraduzíveis e até, para a grande maioria das pessoas, sem significado? O que é o sonho e como ele pode ser um sonho criativo? Os sonhos não são confusos. Os sonhos não mentem, não falseiam, não trazem absurdos, nem criam a revelia da vida do sonhador. Porque eles são difíceis de serem compreendidos. Em primeiro lugar, é preciso entender que o sonho é um subproduto da atividade psíquica
eles acontecem diariamente, melhor dizendo, sempre que dormimos. Eles não são pequenos. Num sono de 8 horas, por exemplo, nós sonhamos de 4 a 6 vezes. Cada sonho dura em média meia hora a 1h30. Portanto, é uma atividade que acontece à revelia do ego consciente, é uma atividade automática, acontece para alívio da tensão existente entre os conteúdos da consciência e os conteúdos do inconsciente. É uma eliminação de resíduos. O nosso corpo, o nosso organismo, por exemplo, quando nós nos exercitamos, o organismo elimina suor. Naturalmente, o suor é uma eliminação de um excesso de água que há no corpo. O sonho é a eliminação de uma tensão que existe no psiquismo, é um resíduo. Por que ele não é compreendido como deveria pelo sonhador? Se ele acontece no inconsciente e não na consciência, ele é produzido dentro de uma linguagem do inconsciente. E a linguagem do inconsciente não é a mesma linguagem da consciência. A consciência capta a realidade e codifica segundo o instrumento de captação. Então, se eu estou vendo aquele quadro, cada pedaço daquela imagem é codificada para caber na minha consciência. A imagem não vem para a minha consciência. Vem uma espécie de criptografia daquela imagem. Se eu ouço um som, como estou ouvindo aqui um ou outro som, não é o som que fica armazenado na minha consciência. Ele é codificado. Quando eu não ouvir mais esse som nesse momento e depois eu me lembrar do som, eu vou decodificar aquele código para me lembrar do som que eu ouvi. O inconsciente produz o sonho com uma linguagem própria. Que linguagem é esta? A linguagem do sonho é uma linguagem afetiva. É aquilo que nos afeta, aquilo que emocionalmente produz uma marca, um imprint. Tudo que é vivido, todas as experiências, tudo que o ego, tudo que a pessoa, tudo que o indivíduo experiencia é gravado segundo uma frequência emocional. É gravado dessa maneira. Não é gravado cronologicamente, não é gravado logicamente, é gravado pela sua frequência. Quando há uma tensão entre as frequências do inconsciente e as frequências da consciência, ocorre a produção do sonho. Então isso sai segundo uma frequência. Quando essa frequência atinge a consciência, mais precisamente o córtex cerebral, essa frequência vai buscar imagens e enredos que possam ser associados ao que está gravado. Então, eu tenho uma forte emoção durante o dia, assustado com a buzina de um carro, isso me assustou. Isso hoje de manhã ou ontem de manhã, me assustou a buzina de um carro. Esta emoção foi para o meu inconsciente. Eu já não me lembro mais. Mas eu posso sonhar com isso. Mas o que é a buzina de um carro? Ou um carro buzinando? É um alerta, é um aviso.
Eu posso sonhar com o símbolo ou com uma imagem que se coloca na porta de um sanitário. Um aviso de que ali só pode entrar pessoas do sexo masculino ou do sexo feminino. Aí você vai perguntar, mas o que tem uma coisa a ver com outra? Como é que eu vivo a experiência de um carro me buzinando e eu sonho com o símbolo de proibido entrar aqui? Porque a buzina do carro foi gravada no meu inconsciente como sendo um alerta. E vamos dizer que o ano passado eu fui a um sanitário de um shopping e, sem querer, eu entrei no sanitário de outro gênero e tomei um susto quando entrei. Uma pessoa me reclamou. A frequência do susto se associa à frequência da buzina do carro, e aquilo sai de uma forma completamente diferente do que eu vivi. E isso eu estou dando um exemplo simples. Daí você se perguntar, mas como é que eu vou entender então agora os sonhos? Os sonhos não carecem de compreensão, de interpretação, de tradução. Eles cumprem a finalidade deles ao serem eliminados. Cumprem a finalidade. Por isso que você não se lembra de todo um sonho, de muitos sonhos. Imagine, 4 a 6 sonhos por noite. Você tem, como eu, 64 anos. Quantas vezes isso aconteceu? Creio que milhões de vezes. Você multiplicar 64 por 365 e por 5, eu não sei quanto dá um bocadinho. Então não dá para você entender, interpretar, lembrar, mas ele cumpre sua finalidade. É como o suor. Toda vez que você corre, você sua. Cumpriu a finalidade, saiu. Bom, mas existem meios de você entender essa linguagem. Existem meios. Uma das ferramentas mais usuais de nós psicólogos para a compreensão do significado dos sonhos é o conhecimento da mitologia. Expressando-me melhor, se você pegar um conto de fadas, você busca o que no conto de fadas? Moral da história, não é? A pessoa conta, você ouve, mas você procura qual é a mensagem do conto de fadas. Quando você lê um mito, você procura qual é a mensagem. Quando você ouve um sonho ou lê um sonho, você deve procurar qual é a mensagem. Você vai encontrar, independentemente dele ser incompreensível, mas há ali 1, 2, 10 mensagens. Em geral, há uma que é característica. Era isso ou tinha mais? Eu queria só acrescentar a questão do sonho criativo. Como ele pode se tornar um sonho criativo? Olha, eu creio que todo sonho é criativo. Uma paciente minha, há 17 anos atrás, me contou um sonho. E que eu nunca esqueci o sonho dela. Ela saía de casa para ir trabalhar, e quando ia pegar o carro na garagem, um centauro estava junto do carro e conversou com ela, dizendo a ela que ela deveria ter cuidado ao dirigir. Um centauro. Não foi um cavalo, nem foi um gato, nem foi um cachorro. Um centauro. Centauro é aquele titã, aquela figura mitológica que é metade cavalo
o tronco e a cabeça humana, uma figura mitológica. Ora, como entender isso? É o tipo do sonho criativo, que o inconsciente procura um símbolo que não está na consciência. O símbolo está lá atrás e joga para o sonhador. Como entender um sonho desse? Bom, aí você vai estudar a vida dos centauros. Os centauros eram titãs, seres irascíveis, agressivos, brigavam feito animais instintivos, mas eram donos também de alguma sabedoria, de algum conhecimento, tinham um intelecto. Eles eram a mistura do animal com o humano. O que é a mistura do animal com o humano? É a sabedoria do instinto. A mistura do animal com o humano é a sabedoria do instinto. Ela encontra este ser que recomenda a ela que tenha cuidado ao dirigir. A atividade de dirigir é uma atividade instintiva, automática. Você aprende e joga no automatismo. E vai ali, você não se lembra que o motor tem pistão, você não se lembra que a roda tem que ser calibrada, que tem tantos psi por quilograma quadrado. Você está ali dirigindo, acelerando, freando, olhando aqui e ali. E o sonho vem dizendo a ela que ela tivesse cuidado. Mas o dirigir do centauro não é pegar o carro. O carro é a volição. O carro é a liberdade de escolha. Use seu instinto na condução da sua liberdade de escolha. Esta compreensão é possível quando você associa conhecimentos mitológicos, principalmente, no caso aí mais do que nunca, e quanto aos símbolos presentes na vida da pessoa. A criatividade do sonho traz essas informações. Mas esse mesmo sonho foi importantíssimo para ela, porque ela tem uma habilidade de desenhar muito grande, embora ela não trabalhe com desenho. Ela é igual a minha filha mais velha. Minha filha mais velha sonhava e desenhava o sonho todo para levar para a terapeuta dela. Essa paciente desenhou o carro e o centauro. Uma criatividade muito grande. E ela intuitivamente passou a se comportar no trabalho como o centauro, de forma mais agressiva no trabalho. Só que a agressividade dela não era agressividade de violência, era ter um pouco mais de dignidade, que ela era muito submissa no trabalho, muito medrosa. Ela passou a se impor aos colegas e ao chefe, não deu outra, ela foi promovida. Então ela pegou instintivamente o sonho e usou na vida dela. É a criatividade. Existem outros sonhos criativos. Eu me lembro do sonho daquele químico que desenhou o anel do benzeno, Kekulé. Ele sonhou com o Ouroboros. Não precisa nem dizer o que é Ouroboros, todo mundo sabe, qualquer criança sabe o que é Ouroboros, né? A creche, você perguntar as crianças, ele sonhou com o Ouroboros. E aquilo ali foi fundamental para ele intuir o formato da molécula de benzeno, que é um hexágono, né? Então a criatividade veio do sonho. O Ouroboros é aquela figura de uma cobra engolindo o próprio rabo, denunciando que ali tem um processo cíclico que não para, que não leva a início nem a fim, né? Ele sonhou com isso, um sonho criativo, e ele desenhou a molécula do benzeno, né? Maravilha. Bom, a próxima pergunta é: qual a função dos sonhos? Os complexos causam sonhos?
se somos complexos e o complexo do eu é gerente do ego, estamos fadados a sonhar, pois o eu é um complexo. Deu para entender ou estou confuso? Sempre foi. Eu repito. As suas perguntas. Essa tá certa, não é questão da não, velho. Tá. Quer que eu pergunte de novo? Tá certo. Aí né? você vê que há um traço aí de esquizofrenia na tua... Há um traço. O eu, tal. É um traço aí. Tem uma cisão aí, tem. Aí qualquer pessoa diagnosticaria um transtorno psíquico. Até vindo da escola. Não é? Quer que eu pergunte de novo? Eu não entendi nada. Então, como eu disse que tem algumas perguntas que nela contempla 2 ou 3, eu vou fazer a primeira. A primeira não, eu vou fazer 2. Qual a função dos sonhos? Os complexos causam sonhos? Até aí tá bom. Então, a função dos sonhos, em princípio, é o estabelecimento do equilíbrio psíquico. Então, há uma tensão, há a produção do sonho, equilíbrio psíquico. Equilibrou. Então, ele tem essa função. Independentemente de interpretação, independentemente de lembrança, porque ele acontece, né? Não há outra função mais importante do que essa, restabelecimento do equilíbrio psíquico. Ele tem uma função auxiliar, o autoconhecimento. Se você se lembra, se você busca uma interpretação, uma compreensão do seu sonho, você vai se conhecendo melhor. Mais um detalhe, o sonhador não é o melhor intérprete de seu sonho. Não é. É melhor verbalizar para outra pessoa. Nem sempre é o psicólogo. Nem sempre. Um sonho que eu tive, que eu sempre conto nos meus seminários de sonhos. Isso tem muitos anos. Muitos anos. Ela não precisa contar não, porque você já ouviu essa história, né? Já? Pode contar? Que não ouvi. Isso muitos anos atrás, deve ter uns 15 anos atrás, eu tive esse sonho. Eu sonhei que eu tinha um carro, que era um Rolls Royce, meu carro. E eu fui ligar o carro não pegava. Não pegava. Eu abri o capô do carro e vi que o motor do carro era de ouro. E apareceram 2 jogadores, naquela época estava no auge, Edmundo e Romário, para me ajudar a pegar o carro. O sonho só foi esse. Naquela época, eu que acordava mais tarde. Rosângela acordava cedo para levar os filhos na escola, aprontar para a escola, alguma coisa assim. Quando eu acordava, eu só encontrava Maria. Aí eu contei o sonho a Maria. Maria era a secretária lá de casa, que ela nem meu nome acertava a dizer. Adenal, é? Não acertava, não. Não acertava. Não acertava. Maria, o problema não é esse. Aí ela dizia, o problema, Maria, o nome é problema. Ela, problema. Não adiantava, ela não pegava, não tinha jeito. E isto não era nenhum inconveniente, a gente até brincava. Ela gostava quando a gente chamava atenção para os pequenos acertos do português, porque a maioria era erro. Contei para ela. Sabe o que ela me disse? Ela ouvia o sonho e disse assim, ela me chama de seu Marcos. Vamos chamar de Adenal. É mais fácil. É mais fácil. Ela dizia assim, seu Marcos, não sei não. Isso deve ser seu coração. Olha. E não é que depois eu tive um problema no coração e fui pro médico. O Rolls Royce era essa beleza aqui.
O motor de ouro, o coração. Os jogadores teria a falta de exercícios, né? De prática de esporte para poder não ter o problema. O interessante é que eu fui para o médico. Depois desse sonho, eu fui para o médico. Aí tinha que fazer teste de esforço. Aí a menina raspou os pelos aqui e foi botar aqueles negócios, prende aqui, no aparelho. Quando ela raspou aqui, disse assim: o senhor fez cirurgia de ponte de safena? Eu disse: não, ele fez. Olha a cicatriz. Quando eu vi, tinha uma cicatriz aqui do externo para cima. Aí ela foi chamar o médico, Romário: doutor Romário, seu paciente, que é meu cardiologista, né, fez cirurgia e nem avisou o senhor. Aí ele fez: cadê não? Que cicatriz é essa? Você fez ponte de safena? Eu disse: não fiz não. E tinha, até bem pouco tempo, eu ainda tenho uma pequena cicatriz que foi fechando. E com pontos. Interessante, né? Alguém me operou, até a obrigação de fazer isso, né? Operou e resolveu o problema. Então, não precisa ser um psicólogo, um profissional. Conte seu sonho para qualquer pessoa e ouça. Não significa que a pessoa vai acertar. Como Maria foi em cima, era um problema no coração. Ouça, porque aquilo terá ressonância dentro de você, aquela interpretação, digamos assim, que poderá ter algum significado. Então, a função é que você se lembrar, e é importante anotar todos os sonhos. Meu computador tem uma pasta, meus sonhos. Eu anoto ali meus sonhos. Geralmente converso com um ou outro colega sobre esses sonhos. Levo e conto: sonhei isso, sonhei aquilo, né? Interessante é que este ano, de 2018, eu tive uma série de sonhos, 3 sonhos seguidos, que diziam respeito a determinada pessoa, um amigo meu, amigo íntimo mesmo, e que eu estava acompanhando o processo de separação dele. E eu comecei a ter sonhos sobre ele. E à medida que eu tinha um sonho, eu relatava para ele parte do sonho, porque a outra parte eu achava que ia impressioná-lo, porque eram quase que premonitórios. Relatava para ele. Foram 3 sonhos fantásticos que alinhava minha preocupação com a vida dele e o processo de separação que ele estava vivendo. Então, os sonhos que eu tive com ele serviram para mim, para os meus processos, e serviram para ele. Então eles também têm essa função de fazer você se conhecer, se você souber compreendê-los. Já os complexos, eles não produzem os sonhos, não são os complexos que produzem os sonhos, mas você pode encontrar seus complexos nos sonhos. Pode encontrar, pode identificar, né? A depender do sonho, principalmente aqueles sonhos que você tem uma história, de repente há uma mudança total no sonho, há um paradoxo. Esse paradoxo representa um complexo, esse paradoxo. O paradoxo no sonho, ele é balizador para a compreensão de um complexo, né? O que é um paradoxo? Você sonha que você está dirigindo um carro e de repente, dirigindo uma estrada enorme, de repente você olha para o lado, na verdade o carro está andando no mar. Então isso é um paradoxo, o carro não anda no mar. Esse paradoxo sinaliza para um complexo. Então eles não produzem, mas eles estão presentes nos sonhos, né?
Bom, gente, a outra parte da pergunta não precisa ser feita, porque já está respondida e tal, né? Bom, a terceira pergunta é: qual o segredo ou enigma de um pesadelo? Podemos entender que se trata de uma obsessão? Depende do que a pessoa considera pesadelo. Existe um fenômeno no pré-sonho, no pré-sono, não é no pré-sal, no pré-sono. Pré-sono, isto é, o momento imediatamente anterior ao sono, que tem pessoas que interpretam como pesadelo e não são, no sentido que eu adoto, não são pesadelos. Existem fenômenos logo após o sono, que pode parecer que a pessoa teve um pesadelo e não é um pesadelo. No pré-sono, quando uma pessoa dorme, quando você dorme, é como se você tomasse um narcótico. Há um processo de desligamento da consciência. A consciência se desliga do corpo. E em seguida, da consciência se desligar, há um desligamento das funções motoras. Então você não só perde a consciência, como perde a capacidade de mover o corpo. Parece que é uma coisa simultânea, mas nem sempre é simultâneo. Você pode andar e dormir, não perder a capacidade motora. Você pode dirigir e dormir, não perder a capacidade motora. Então não são fenômenos que estão em paralelo, que estão simultâneos, né? Então há um fenômeno no pré-sono que você perde a consciência e perde a capacidade de conduzir seu corpo. Mas também é possível você perder a capacidade de mexer seu corpo e não perder a consciência. Esse fenômeno, a pessoa tenta gritar, não sai, tenta mexer, não sai, pensa que tem alguém ali dificultando, querendo pegar a pessoa, e isso é chamado de pesadelo, mas não é um pesadelo, é um fenômeno físico, que é o desdobramento consciente. A pessoa não sabe que tem meios de você sair do corpo conscientemente, sem precisar estar no desespero de mexer o corpo. Então isso não é pesadelo. O que é que eu considero pesadelo? É todo sonho em que o sonhador está sendo perseguido por um animal, por uma pessoa, por alguma coisa que a pessoa foge, às vezes acorda, às vezes não acorda. Então isto é um pesadelo, é uma fuga de algo que persegue a pessoa. Isso é tratado por mim como um sintoma de obsessão espiritual, um sintoma, né? Muito provavelmente essa pessoa teve um contato espiritual aversivo e não enfrentou. Então isso pode ser pesadelo. Mas tem certos sonhos que a pessoa interpreta como pesadelo e não é. Por exemplo, há um mês passado uma paciente minha sonhou, eu não sei nem se ela está aí, se ela estiver aí até me corrige. Ela sonhou o seguinte, que atrás dela vinha uma cobra. Ela pega a cobra e segura a cobra. E a cobra queria mordê-la e ela lutava para que a cobra não mordesse. Para ela isso foi um pesadelo, para mim isso não é um pesadelo. Isso é um outro tipo de sonho, onde há uma necessidade de conexão com aquele elemento que ela tenta, luta, não quer contato com aquele elemento. Isso não significa que ela está sendo perseguida ou tem uma obsessão espiritual. A obsessão espiritual, ela não se identifica só por um sonho desse tipo, de perseguição.
existem outros sintomas que identificam a obsessão espiritual além do sonho pesadelo. Adenal, ainda na pergunta tem, e no caso de crianças que sofrem de pesadelo, o sentido e o seu olhar seria o mesmo? É diferente porque o simbolismo na criança é muito maior do que o simbolismo no adulto. Por uma necessidade de traduzir tudo que vem à consciência e não há elementos de experiência para o entendimento, a criança simboliza muito mais do que o adulto. Então, uma criança pode ter um medo muito grande do escuro e ali não ter nada. Não ter nada, porque a mente vai produzir monstros, produzir imagens que perseguem a criança. Eu não trataria dessa forma, né? É muito raro uma criança sofrer obsessão espiritual. É muito raro, né? É mais comum em adultos, né? A obsessão espiritual. E a obsessão espiritual é um fenômeno até certo ponto raro, né? É pouco comum uma pessoa sofrer obsessão espiritual. Vocês podem achar estranho dizer isso, mas há uma crença coletiva de que tudo é obsessão. Ah, estou com raiva, é obsessão. Ah, não, eu tive uma insônia, está com obsessão. Não tem alguma coisa junto de mim. Não é. Você quer ver o que é obsessão? É uma pessoa perseguir outra. Por quê? Por alguma ação que essa pessoa fez contra ela. Ação grave. Eu pergunto aqui a vocês, quem aqui teria o objetivo de perseguir outra pessoa? Meia dúzia em 100. Não, você não tem inimigo do passado, não. É uma crença muito forte de que todo tipo de influência espiritual é obsessão. Ora, uma pessoa que eu não conheço encostar em mim, eu dentro de uma lanchonete, de uma delicatessen, para eu comer um doce, eu já gosto de doce, mas é ele, o desencarnado, que quer, e aí me influencia para eu comer o doce. Você considera isso uma obsessão? Eu considero isso uma ajuda, né? Me ajudou no gosto que eu tenho. Mas isso é tratado como obsessão simples. Não, isso para mim não é obsessão. O objetivo da obsessão é perseguir, é fazer mal, é prejudicar uma pessoa, né? É enganar uma pessoa no sentido muito negativo. Então, os sonhos de obsessão espiritual, eles são um sintoma de muitos, né? Então, não creio que o pesadelo por si só denuncia a obsessão espiritual. Ok, a próxima é o seguinte, olhando para o livro inclusive, né? Quando é que estamos sonhando com conteúdos do inconsciente coletivo? Como entender a presença dos arquétipos nos sonhos? Aí já é mais profundo. A maioria dos nossos sonhos lembrados são sonhos do inconsciente pessoal. Os símbolos gerados são símbolos da cultura, são símbolos do nosso dia a dia, são símbolos que estão na consciência. Quando o sonho vem do inconsciente coletivo, portanto, das estruturas orgânicas da psique, acontece isso, há um centauro. Esse é um sonho arquetípico, traz um símbolo, uma imagem que não pertence à cultura do sonhador, que não é lembrado pelo sonhador, nem o sonhador sabe o que é um centauro, que é um titã, que é um ser que tem um modo de se relacionar com os outros seres mitológicos, não conhece nada de mitologia. Então isso é um sonho arquetípico. Por detrás de todo sonho tem um ou mais arquétipos, mas nem sempre eles podem ser identificados. É preciso ter um conhecimento mais profundo para você identificar um sonho arquetípico de um sonho do inconsciente pessoal. Em geral, o arquétipo nos sonhos, eles trazem imagens bastante paradoxais, bastante diferentes da cultura do sonhador.
Ok, acho que essa agora vai ser a última para a gente abrir para o público. Na verdade, é uma frase de Jung. Segundo Jung, o sonho é uma parcela da atividade psíquica involuntária que possui precisamente suficiente consciência para ser reproduzida no estado de vigília. Você poderia falar sobre essa... Eu estava pensando em outra coisa. Pergunte aí de novo. O sonho é uma parcela da atividade psíquica involuntária que possui precisamente suficiente consciência para ser reproduzida no estado de vigília. Ah, ok. O que Jung quer dizer é o seguinte, que a atividade psíquica, ela é uma totalidade, acontece na totalidade. Só não é uma totalidade a atividade psíquica quando há uma repressão do inconsciente ou uma repressão da consciência. Toda vez que a consciência é reprimida, a totalidade se desestabiliza. Toda vez que o inconsciente é reprimido, a totalidade se desestabiliza. Então, uma pessoa que não vive sua vida inconsciente, ela vai ter sérios problemas na vida comum, porque há uma instabilidade psíquica e isso precisa ser resolvido, e aí aparecem uma série de problemas na vida da pessoa, porque há uma repressão do inconsciente. Só para ilustrar, a força que tem esta energia, esta consciência do sonho. Eu tinha uma paciente que ela era médica, ela não é médica, esse sonho dela tem 20 anos, tem muitos anos. Ela branquinha, parece um rato, branquinha, se veste de branco, sapato branco, né? Toda mionzinha, né? Toda cheia de não me toques, né? Aí eu aconselhei que ela andasse descalça, pelo menos em casa, né? Andasse descalça, fosse em contato com a natureza, andasse na praia, né? Pra ver se suja, se bela, sei lá, né? Tomasse um banho de praia para ficar mais morena, né? Salvador é uma cidade negra. E ela branca destoava de tudo, né? Você olhava assim, já via o rato, ou a pessoa, né? Aí se vá. E ela morava, ela e a mãe, solteira, ela e a mãe. A mãe doente, ela cuidava da mãe e tal. Ela resolveu ir para um hotel fazenda com a mãe. Hotel fazenda. Ela tinha um Fusca não, era um carro popular. Me lembro, cara, mas isso aqui, minha imagem é uma coisa bem simples. Ela sai daqui, vai para o Hotel Fazenda a 100 quilômetros de Salvador, perto. Tempo bom, Semana Santa, 4 dias. Vai. Só que do asfalto para a porteira do hotel, dava 3 quilômetros de barro. Ela foi, dia claro, tal, de manhã cedo, para o hotel. Quando chegou, virou para entrar para a estrada, começou a chover. Aquela chuva. Começou a chover, ela cegueta, porque ela também usava um óculos, né? Fundo de garrafa. Aí vai mais devagar ali, buraco aqui, buraco ali, a chuva, tome-lhe chuva, para-brisa, tal. A mãe dela começou a se assustar. Passa numa poça de lama, o carro morre. E a água começou a subir. O carro morreu ali. Aí ela teve que sair, né? Se sujou toda de lama. Começou a xingar quem? O terapeuta dela, né? Foi quem aconselhou. A água subiu. E era uma baixada que ia inundar o carro. Ia entrar muita água no carro, chegou a entrar água no carro, a mãe dela podia morrer ali e ela também. A salvação, não, isso não é salvação. Ele podia ter desencarnado, desencarnar é bom, não tem problema nenhum. Quando o carro vinha, o sujeito do Hotel Fazenda viu que vinha um carro e esse carro não chegava. Ele resolveu ir até lá para ver o que tinha acontecido com esse carro. Foi ele que salvou as duas. Só que a mãe dela, uma senhora, por causa da água, da lama, teve uma pneumonia, foi para a UTI do hospital
e ela me xingava, né? O que é isso? Resposta do inconsciente. Se você foge de uma tensão e não atende, a queda será maior. O que acontece com o sonho? Isso é um exemplo da vida real. O que acontece com o sonho? Ele tem uma força energética que ele chega ao estado de vigília de tal maneira que você se lembra. Tudo que você lembrar do sonho, da meia hora ou da 1h30 do sonho, o que você lembrar é porque teve energia suficiente para chegar na consciência e ser lembrado. Essa parte é a mais importante do sonho, porque ela teve energia para chegar à consciência. É isso que Jung está dizendo. Maravilha. Bom, gente, agora a gente quer abrir espaço para perguntas que alguém queira fazer aí. Então, a partir de agora, por favor. Ela levantou a mão aqui primeiro, você lá no fundo e aquele rapaz lá. 4, né? Já sei quem são os 4. Vamos lá. Vamos, Maria. Repita. Existem sonhos que fazem parte, por exemplo, do crescimento das pessoas, então da humanidade. Todas as pessoas têm sonhos. Por exemplo, a criança tem os sonhos, por exemplo, com cobras. Depois vai crescendo e vão tendo sonhos, por exemplo, de estão voando em alguma coisa. Adulto tem algum tipo de sonho. Existe isso comum a todas as pessoas, né? E faz parte do crescimento espírito. Veja bem, eu tenho 25 anos de profissão como psicólogo e tenho anotado centenas de sonhos de meus pacientes, para não dizer milhares. São muitos sonhos, porque eu sempre peço que me contem e que mande por e-mail. Quando não manda, eu anoto o sonho da pessoa. É possível encontrar um certo padrão nos sonhos de pessoas completamente diferentes, mas que estão imersas numa cultura. Aqui na Bahia, aqui em Salvador, é possível você encontrar um certo padrão de sonhos, mas ele não é tão claro. Mas há uma afirmação de Jung, na década de 30 do século passado. Jung começou a atender pacientes no início do século passado. 30 anos depois, nos anos 35, 36 do século passado, ele começou a notar um padrão nos sonhos de seus pacientes. Esse padrão fez com que ele escrevesse: provavelmente se avizinha uma guerra. Porque isso aparecia nos sonhos das pessoas, o medo da guerra, o totalitarismo. E em 39 a guerra estourou. Então é como se nós levássemos para o inconsciente os nossos anseios, os nossos problemas comuns. Você vai encontrar um padrão de sonho, principalmente no Nordeste brasileiro, eu vejo isso, um certo medo de perda, um certo medo de perda patrimonial, de perda amorosa, de perda afetiva. E isso é reflexo do desemprego. Que aparentemente é uma coisa como, não, todo mundo tem medo de perder. Mas vá o americano não tem esse medo. Porque o índice de desemprego é desse tamanho, 4%, 3 pouco por cento. Então, o medo coletivo, a ansiedade coletiva, os anseios coletivos, isso vai aparecer nos sonhos, ok? Bom, vocês que vão fazer a próxima pergunta, aumente só o tom da voz para poder todo mundo ouvir, já que o microfone não vai. Boa noite.
Só que teve um sonho recente que eu tive no carnaval e eu não consigo fazer essa comparação comigo. Porque, por exemplo, 2 dias antes da fundação da escola de samba, eu sonhei com a Mangueira ser campeã, né? E depois de 2 dias ela foi campeã de fato. E eu não consigo fazer essa relação porque, assim, eu não assisto escola de samba e eu não sei o que poderia tirar dessa situação. Veja bem, os sonhos premonitórios são raros. É raro uma pessoa ter sonho premonitório. Em geral, eles são genéricos e a pessoa tende a achar que sonhou e aconteceu. Há uma tendência a uma aproximação da realidade. Por exemplo, a pessoa sonhou que caiu o galho de uma árvore. Aí chega para as pessoas e diz, olha, vai morrer alguém, vai ter um acidente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ou então sonhou num desastre de carro, vai morrer alguém, ou alguém vai ficar doente, ou vai ganhar alguma coisa. Tudo isso é especulação. O sonho premonitório, esse seu não é premonitório. O sonho premonitório é assim: eu sonhar hoje que daqui a uma semana, daqui a um mês, no dia 29 de abril, às 16 horas, em Paris. Em Paris não, deixa eu botar um lugar, porque depois isso acontece e eu posso ser implicado, né? Numa cidade que eu saberia o nome, vai acontecer um atentado à bomba. Precisamente a data, a hora, o local e o acontecimento. Isto é sonho premonitório. Agora, dizer, sonhei com uma explosão, aí depois tem uma explosão no bujão de gás, foi meu sonho, eu sonhei, não é premonitório. Bom, então, você sonhou com a Mangueira sendo campeã. Quantas escolas de samba você sabe o nome? Poucas. Poucas. Se você souber 6, é muito. Poucas. A probabilidade, vamos dizer que você saiba 4, é 25% de acerto. Está dentro do previsível. Isso está nos eventos pré-cognitivos que a nossa consciência tem. 25% de acerto é o esperado para qualquer ser humano. Então, se você joga na loteria, tem 5 números, tem 6 números, de 1 a 2 você acerta. Isso é esperado, isso não é premonitório, porque está dentro de uma margem humana de acertar conscientemente, não é nem sonhando. O sonho premonitório, ele é preciso. Eu sonhei isso e isso, cheguei lá, aconteceu exatamente isso. Agora, por que a pessoa sabe o futuro? Porque a nossa mente não é restrita ao tempo e ao espaço do corpo, nem da dimensão que a gente está. A nossa mente funciona como o amor. O amor acontece fora da dimensão física. Por isso que a gente pode amar até o que não conhece, até a ilusão de alguém ou de alguma coisa. Então, a premonição no sonho é algo que tem que ser preciso e tem que estar além da margem do 25% de acerto. Agora a sua pergunta, a sua pergunta sobre a Mangueira. Mangueira, né? Se eu sonhasse, eu saberia, porque eu sei a minha história. É preciso você ir à sua história. Se eu sonhasse com a Mangueira, eu lembraria de meu neto. Porque ele chegou para mim e disse, vovô, essa mangueira que você plantou aqui vai crescer? Quanto tempo vai demorar para crescer? Eu disse, uns 4, 6 anos. Ele disse, até lá você já morreu. Então, se eu sonhasse com a Mangueira, eu relacionaria com a morte. Luiz, por favor. Tem a ver com a sombra pessoal? Não. A sombra nos sonhos é elemento comum. Em geral, o sonhador homem vai aparecer a sombra em personagens masculinos de seu sonho. Sonhador mulher vai aparecer
personagens femininos no seu sonho como sombra. Sonhador trans, homem trans ou mulher trans, a mesma coisa que homem não trans, ou homem cis ou mulher cis. Então, preto e branco, sonhos podem ser preto e branco, coloridos, é tudo a mesma coisa, não tem diferença. Vasconcelos, vamos lá. Adenal, o que significa para uma pessoa esse objeto de sonhos repetitivos com o mesmo conteúdo? Antes de responder a sua pergunta, é importante saber que quando você sonha com uma pessoa, o sonho é seu, não é da pessoa. Como no caso do meu amigo, o sonho era meu. Parte do sonho estava a história dele, mas principalmente era para mim o sonho. Os sonhos repetitivos, por que uma pessoa, toda vez que corre sua, ele repete uma causa, o efeito vai ser repetido. Então, se você está tendo sonhos repetidos, a causa não foi resolvida. Sonho repetido, lição não aprendida. Sonhar a mesma coisa, exatamente, é porque tem um núcleo no inconsciente que está necessitando de ser dissolvido. Por isso que está sendo eliminada o mesmo tema está sendo eliminado. O mesmo sintoma está aparecendo. Então, sonho repetido, lição não aprendida. Ok, 9:05, né? E aí a gente vai encerrar. Foram 4 perguntas. E essa novidade que a gente inseriu a partir de hoje, queria que vocês ficassem atentos que o próximo encontro vai ser no dia 4/5, o livro vai ser Psicologia do Evangelho. Quero, inclusive, um aviso que eu não dei. Sempre nos encontros vai ter os livros de Adenauer, inclusive o livro que vai ser feito as perguntas na noite, que vocês podem pegar o livro para ele autografar e fica tudo bonito. E né? amanhã eu vou fazer um seminário Psicologia do Evangelho. Se vocês quiserem participar. É no Centro Espírita O Semeador, que fica ali no Jardim Baiano, em frente do Fórum Rui Barbosa. Numa transversal, não. Se você sair na rua, você dá no Fórum. É ali, O Semeador. Não sei. É um centro verde. É todo verde à frente dele. É em frente ao Fórum mesmo. Se você estiver na frente do Fórum, olhar para trás, esta rua ali dentro tem um centro chamado O Semeador. Amanhã, 9 horas. Ok, gente. E agora tem um sorteio do livro. Tira o número aí, Adenauer, por favor. Número 14. Número 14. Por favor, Adenauer, entregue. É isso aqui? Sheila, consegue Sheila? Sheila, está aqui o número 14. Se alguém quiser livro e autógrafo, pode pegar os livros lá na livraria e vamos juntos. Tira uma foto com ela. Ok, gente, boa noite. Uma boa semana para todos.